Vamos lá, queridos, para a parte final da nossa aula. Vamos lá? Olha só. Como tudo dentro do contexto divino tem um objetivo, tá? Deus não faz nada sem objetivo, tá? Não tinha o porquê existir uma escola dominical instituída por Deus lá desde o período de Moisés, que Deus, diz a Moisés que o pai tem que ensinar o filho, porque se o filho cometesse algum delito depois de adulto ou na era da adolescência, o pai seria punido se não tivesse ensinado o filho, porque o filho era interrogado, tá? E nessa interrogação ele era descoberto se o pai foi omisso na educação religiosa, civil e social do filho. E aí quem era penalizado era o pai. Então, esse é o conceito de ensinamento de Deus. Na verdade, o conceito de ensinamento ele é de Deus. Ele não é criado pela instituição. Ele não é criado pela igreja. Entende? E é Deus. E Deus responsabiliza primeiramente os pais. Então, é os pais que têm que ensinar os filhos. A igreja vai fazer a sua parte. Tá? Então, tudo tem um objetivo. Deus não faz nada sem objetivo. E a escola dominical, ela tem o seu objetivo. E nós vamos trabalhar 3 objetivos, tá? Da escola dominical. Quais são eles? Primeiro, a evangelização, ganhar almas para Jesus. O segundo, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão. Tá? E o terceiro e último que nós vamos trabalhar é treinar o cristão para o serviço do Senhor. Me tornei repetitivo, mas eu tenho que repetir. Líder, para trabalhar na obra de Deus, tem que primeiramente ter sido aluno da escola dominical. Tem que ser gerado na escola dominical. Porque essa é uma das funções, ou a principal função da escola, uma das principais funções da escola dominical é formar discípulo, tá? Mas qual que é o objetivo da escola dominical? Vamos trabalhar agora. Primeiro deles, ganhar almas, tá? Então, o professor, ele não tem só a obrigação ou a responsabilidade de transmitir o conhecimento sobre a básica fé cristã, mas ele tem que ser um ganhador de almas. Então ele tem que estimular os seus alunos a trazerem para a escola dominical pessoas que ainda não são cristãs. Ou melhor, pessoas que ainda não são evangélicas, pessoas que ainda não andam no caminho que é Jesus Cristo. Então, o professor tem esse desafio. E a escola dominical também tem esse desafio de ganhar vidas, tá? A escola dominical, ela não é só para que eu possa estar lá me alimentando. Não, não é não. De forma nenhuma. Ela tem o seu objetivo principal, que é o ganhar almas. Esse é o motivo principal da escola dominical também. Ganhar almas. Tá? Vamos lá. O segundo objetivo da escola dominical é desenvolver a espiritualidade do cristão. Tá? Então, como assim, professor? Olha, vamos lá. É construído no homem 3 tipos de caráter. Escreva aí. 3 tipos de caráter. Tá? Um deles é o caráter pessoal. A criança, quando nasce, ela tem a sua personalidade, o seu caráter próprio. Tá? Segundo, é construído na criança o caráter familiar, o caráter de casa, do núcleo familiar. Então, ou seja, a criança vai ser aquilo que o pai e a mãe é.
tá? Se o pai e a mãe for desonesto, a criança possivelmente crescerá na mesma forma de ser desonesto. Tá? Então esse é o caráter familiar, que é construído pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pelo ambiente em que ele vive, em que ele nasceu, em que ele está crescendo e está sendo educado. O terceiro caráter, escreva aí, o terceiro caráter é o caráter cristão, o caráter religioso, o caráter evangélico da comunidade aonde esse ser humano, esse ser vive. No nosso meio, o caráter cristão, o caráter de Cristo, o caráter do Evangelho. Tá? Ponto. São esses três tipos de caráter. A igreja, ela deve construir no cristão um caráter de Cristo, um caráter divino, tá? E aí os irmãos trabalham da forma que os irmãos quiserem, tá? Então vamos lá. É necessário ser desenvolvido nesse caráter uma espiritualidade madura, cristão maduro, sadio, sabe? É tão difícil, irmão. A gente enfrenta tanta coisa como pastor, como liderança, principalmente no século XXI, muitos crentes imaturos. Tá? Muitos crentes que ainda querem viver de leite, como disse o apóstolo Paulo. E a escola dominical ajuda a desenvolver uma maturidade. Pode ver, a maioria dos crentes infantis na igreja que traz problema para a igreja, troca a escola dominical simplesmente para ir ao monte, tá? São os crentes que dão mais problemas ao seu pastor, aos seus líderes, tá? Então a escola dominical ela tem por obrigação de desenvolver no crente a sua espiritualidade, uma espiritualidade madura, levar o crente a ter comunhão com Deus, tá? Levar o crente a desenvolver essa comunhão em Deus e com Deus. Vamos lá, vamos trabalhar aqui, tá? Então vamos lá. Como que essas coisas precisa ser revelada, apontando a falta de caráter. Escute, irmão, quando eu estou dizendo apontando a falta de caráter, eu não estou dizendo que você tem que olhar para alguém e ficar defamando o irmão em plena a igreja ou na comunidade onde vive. Não. Quando eu estou falando de trabalhar essas ideias, é expor o que um cristão não se deve fazer. Tá? Isso acontece aonde? No culto de ensinamento. Segundo, na escola bíblica dominical. Tá? É aqui que nós temos que trabalhar essa ideia de caráter cristão. Do que o novo homem deve fazer e o que o novo homem não deve fazer. Tá? Então, construir um caráter espiritual, cristão, divino, cristocêntrico na vida dos irmãos. Tá? Ponto. Vamos lá. O terceiro, a gente precisa correr. O terceiro, treinar um cristão para o serviço do Senhor, tá? Então vamos lá. O lema da escola dominical aí. Mas antes de entrar aqui no lema da escola dominical, como deve ser, tá? Trabalhando ainda um dos objetivos da escola dominical, que é treinar o cristão para o serviço do Senhor. Então é importante que isso fique gravado, escreva e ensine na sua igreja. Se você tem um crente que ele quer trabalhar, mas ele nunca vem na escola dominical, não o coloque como líder que você vai ter problema. Não conhece Bíblia. Não sabe o que é Bíblia. Tá? Então ele vai ensinar bobagem, vai instruir os seus liderados de forma errada, fora do contexto bíblico, com ideias de eu acho, e a Bíblia não se interpreta com eu acho. Bíblia interpreta a Bíblia. E para mim aprender as interpretações da Bíblia, eu tenho que estar estudando e participando da escola dominical. Tá? Então, um dos objetivos da escola dominical
é promover treinamento. Ensinar o crente para que ele possa ser um bom líder. Escute. Se você, na sua igreja, promove líderes que não frequentam a escola dominical, o seu trabalho tende a fracassar, a não sair da mesmice, a não prosperar, porque dura coisa é querer ser mestre quem nunca soube ser discípulo. Tá bom? Então, vamos lá. O lema da escola dominical completa deve ser: cada aluno um crente novo, cada salvo bem treinado, cada aluno treinado um obreiro ativo, diligente e dinâmico. Esse é o lema da escola dominical. Aplique isso na sua escola dominical e você vai ver que a sua igreja vai bombar. No sentido de bombar que eu estou falando aqui, irmão, é prosperar, é crescer, é avançar. Uma escola dominical que trabalha esses 3 objetivos aqui no crente, na vida do crente, olha, cada aluno um crente salvo. Ele tem que entender que ele é crente agora, ele tem que mudar o caráter, ele é uma nova pessoa, ele vai viver diferente, falar diferente, andar diferente, agir diferente. Ponto. Ele descobriu isso. Segundo, cada crente salvo, ele tem que estar bem treinado para o serviço de Deus. Então, primeiro, ele tem que ser crente, tem que ser salvo. Segundo, ele tem que estar bem treinado depois de ter passado pelo processo de regeneração, tá? Bem treinado. Depois de bem treinado, ele se torna um crente, um obreiro. Aí ele pode ser um obreiro ativo, diligente e dinâmico. E aí, meu irmão, esse tríplice objetivo da escola dominical deve ser aplicado. A escola dominical que não trabalha com esses 3 objetivos não vai crescer nunca, irmão. Aí a gente tem sempre 6 pessoas na escola dominical, 3 pessoas, 4 pessoas na escola dominical, tá bom? Terminamos aqui a nossa segunda aula. Espero que os irmãos tenham curtido, tenham gostado. E aí vamos para a terceira aula e última desta semana, tá bom? E aí a gente se encontra semana que vem. Vamos lá. Na nossa terceira aula, nós vamos trabalhar a organização da escola dominical. Organização, coisas organizadas no seu devido lugar, sem bagunça, irmão. Deus não gosta de bagunça. Deus é um Deus ordeiro, tá? Então, tudo que você for fazer para o Senhor, faça organizado, tá? Vou ler aqui, a nossa introdução aqui. É importante deixar bem claro a posição divina com relação à organização, tá? Deus é um Deus ordeiro. Portanto, quem trabalha em sua obra deve fazê-la com decência e ordem. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4. Tá? Vamos lá. Essa ideia de organização, ela também é divina. Ela não é uma invenção da instituição ou das instituições, como Igreja do Senhor Jesus. Tá? Não, de forma alguma. Tá? Isso parte do conceito divino de organização. Vamos lá. Nós temos exemplos bíblicos para isso. Vários exemplos bíblicos para essa ação de Cristo, tá? E de Deus. Então vamos lá. A igreja, ela foi também organizada por Deus. E veja os símbolos que nós temos na igreja que a demonstra que Deus a organizou. Então vamos lá. A igreja ela é conhecida como um templo, tá? Segundo, o corpo de Cristo. Não tem desorganização no nosso corpo. Tem desorganização? A mão fica lá no pé? O pé fica lá na mão? Não, é organizado.
mão no lugar de mão, pé no lugar de pé, tá entendendo? Não dá para trabalhar e detalhar tudo isso, mas eu espero que os irmãos estejam entendendo e esteja claro a minha didática sobre a questão da organização da escola bíblica dominical. Qualquer coisa, manda uma mensagem no meu WhatsApp particular, tá bom? Vamos lá. A igreja é conhecida como corpo, como uma lavoura de Deus. Na lavoura também há organização. Há um lado que você planta só milho, só feijão, só arroz, não dá para misturar, fica complicado, tá? A igreja também é conhecido como um edifício, um rebanho. O rebanho tem que estar organizado, senão o pastor não consegue trabalhar. E assim sucessivamente, irmãos. Então vamos lá. Então já temos uma pequena revelação aqui de organização. Então, olha só. Tanto esse como os demais símbolos da igreja falam de uma organização, ordem e método. Método de trabalho. Você tem que ter um método de trabalhar, irmão. Sabe? Para que a sua escola dominical possa crescer. Tá bom? Vamos lá. Com Israel da mesma forma, tá? Nós vemos aí a organização de Israel no deserto. Deus se preocupou até com como é que eu posso falar uma palavra aqui para não ficar tão informal, tá? Deus se preocupou com a higiene no geral do povo. Então, o que é que Deus fala? Olha, Moisés, fala para o povo não fazer as suas higienes no meio do acampamento. Pede para que eles cavem buraco e façam as suas higienes no buraco atrás do acampamento. Tá? Isso é ordem, irmão. Isso é ordem. Tá? Isso é decência. Isso é método de trabalho com o povo, para que não houvesse doença no meio do povo. Sabe? E assim sucessivamente, tá? Tem aí toda a ideia. Jesus também trabalha essa questão de organização. Veja lá, em Marcos capítulo 6, versículo 39. Na multiplicação dos pães. Tá? O que Jesus faz? Ele diz para que o povo se sentassem de forma organizada entre grupos. E ele diz aos discípulos, só depois que eles estiverem sentados, vocês vão e façam a distribuição do alimento. Organização. Tá? Então a sua escola dominical precisa ser organizada. Nós vamos trabalhar as questões aqui. Sua escola dominical precisa ter secretário, tesoureiro, precisa ter, é necessário que tenha um coordenador, alguém que coordene. Tá? Isso é organização. Uma organização estrutural. Nós vamos trabalhar isso aqui. Mas veja aí, Jesus vai mandar as pessoas sentarem para poder servir. Tem que ter organização. Não pode ser com bagunça de qualquer coisa. Tudo jogado, tudo abandonado. Sabe? Revistas velhas. Né? A secretária vai trabalha com lápis caindo na ponta. E assim sucessivamente. Né, meu irmão? Então vamos lá. Organização. Nós estamos trabalhando a matéria Escola Bíblica Dominical e nessa aula nós estamos trabalhando a organização da escola dominical e eu apresentei para vocês que desde o período da igreja de Israel, Deus tem essa preocupação de organizar. Deus é um Deus organizado. Tá? Veja como é que Deus faz a questão dos sacerdotes. Quem era músico, quem era porteiro, quem ia cuidar do sacrifício, um não podia passar na frente do outro. Tinha uma organização. Tá? Vamos lá. Deus é um Deus ordeiro. Organização pessoal. Ou melhor, a organização em geral da escola dominical. Elas são divididas também em uma tríplice. Tá? Organização pessoal, organização material e organização funcional. Vamos trabalhar todas essas três aqui, tá bom? Primeiro é a organização pessoal da escola dominical.
Então, já já falei para vocês um pouco aqui acima, né, na nossa conversa, sobre essa questão dessas divisões. Então vamos lá, a divisão pessoal. Como é que funciona a divisão pessoal? Ela é dividida na seguinte: nós temos o dirigente da escola dominical, tá, que é o coordenador da escola dominical, superintendente da escola dominical. É necessário que ele não trabalhe sozinho, que tenha ele e tenha um segundo. Porque se ele falta, o segundo assume. Tá? Escola dominical precisa ter professores, um corpo de docente, tá? Preparados, que tenha conhecimento, que saibam o que vai falar. Meu irmão, tem professor de escola dominical que nem lê a revista. Sabe? Vai dar aula no outro dia contando testemunho. Maravilha, pode contar o seu testemunho. Mas o aluno está ali para aprender coisas da escola, coisas da matéria, que vem na nossa revistinha de escola dominical. Deixe o testemunho para o culto de testemunho. Quando você tiver uma oportunidade de testemunho, você dá o seu testemunho, mas na escola bíblica dominical, Bíblia. Explore a revista, leia a revista em casa. A importância de termos professores, leitores da Bíblia. Você vai na escola dominical falar de Bíblia além da matéria da revista, da temática da revista. Então o professor tem que estar preparado. Certo? Ponto. Vamos lá. Os alunos da escola bíblica dominical. Só existe a escola porque existe aluno. Então, se não tem aluno na sua escola dominical, você precisa fazer uma reflexão do que está acontecendo. Se é preguiça dos membros da igreja ou é falta de capacidade do coordenador e do professor. Coordenador bom atrai professores bons. Professores bons atrai alunos para a escola. O camarada acorda 9 horas da manhã, ou melhor, 8 horas da manhã, depois de trabalhar a semana inteira para ir para a escola dominical, ele precisa ouvir coisas de Deus, coisas bíblicas, que seja respeitada a temática da revista. Tá? Então, a escola dominical, ela é feita para o aluno, tá? Para o aluno aprender, né? Atender às necessidades de aprendizado da escola dominical, não. É a necessidade de aprendizado do aluno, tá? Vamos lá. E qual seria essa necessidade? Qual que é a necessidade de aprendizagem do aluno? Aprender as doutrinas fundamentais da nossa fé cristã, tá? Eu quero ler aqui, ó. A razão da existência da escola dominical são os alunos. Sem eles, a escola perde o seu sentido. A necessidade do aluno é ser discipulado. Discipulado no quê? Nas doutrinas básicas, fundamentais da fé cristã. Ser orientado, ser tratado, ser trabalhado, ser guiado, ser dirigido, ser apresentado a Cristo, através do ensinamento da escola bíblica dominical. Essa é a organização pessoal. Então vamos lá. A organização material. Tá? Vamos lá. A organização material. A organização material, meus irmãos, vai trabalhar a questão do prédio, do local, tá? Do ambiente, aonde vamos lecionar as aulas. É importante ter, irmãos, isso é de suma importância, tá? Ter salas divididas, salas de crianças, salas de adolescentes, salas de jovens, salas de irmãs, irmãs no geral, sala de irmãos no geral, tá? Porque tem assunto que não dá para você trabalhar no coletivo, tá? É necessário ter as divisões de sala. Você precisa ter
uma estrutura, professores para cada uma dessas salas, tá? Ah, pastor, mas a minha igreja é pequena, eu não tenho como fazer isso. Tem, irmão. Tem sim, divide dentro da igreja mesmo, tá? Eu sei que às vezes a nossa estrutura financeira não dá para que a gente tenha um ambiente extenso, um ambiente grande com salinhas divididas. Mas você pode, tipo, né? Sala 1, sala 2, como uma escola normal, comum. Não é disso. Se você tiver, maravilha, glória a Deus. Se não tiver, você precisa ter pelo menos essas divisões por idades, tá? A criança não dá, ela não vai acompanhar uma matéria do adolescente. O adolescente não dá, ele não vai acompanhar a matéria, né? A matéria da criança. Vamos ter problemas, tá? Nós vamos ter problemas. Meus irmãos, vou dar uma pausa aqui, a gente já volta com a continuidade, tá?